tem nos ajudado, né? Até que o Senhor tem nos sustentado, tem nos garantido de pé, com saúde. É motivo de nós nos alegrarmos com o Senhor, né? Conforme alguns irmãos forem chegando, nós vamos permitindo a entrada de todos aqui. Quero já começar dando um recadinho, né? Nós estamos aqui ligados com o Senhor, porque a irmã Natália está no hospital, né? Já está em trabalho de parto. Pelo que o Rochelle nos passou, está tudo bem, eles foram fazendo o exame, que era de rotina, chegando lá, perceberam que o bebezinho já não tem mais tanto espaço, né? Então, está na hora de chegar, está na hora de vir, sair daquela barriguinha. E o Rochelle falou que está tudo bem com a Natália, está tudo bem com o bebê, e eles estão lá porque parece que o Gael vai nascer por parto normal. Então, estão lá já em trabalho de parto, e assim que o Gael chegar, ele vai nos dar a notícia aqui. Então, vamos ficar ligados com o Senhor para que corra tudo bem. Tá bom, meus irmãos? Irmã Carol, irmã Ana Carolina, seja bem-vinda. Vamos iniciar, então, irmãos, este nosso culto de oração. Eu gostaria de pedir ao nosso diácono, Zé Carlos, por favor, Zé Carlos, faça essa oração inicial para nós. Amém. Sim, Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença, Pai. Fala conosco nesta noite, Pai Santo, através do nosso Rocher, Bruno, Pai Santo. Fala conosco, Pai Santo, nas nossas orações. Fala conosco nesta noite maravilhosa que foi separada para Ti, para Te adorar. Derrama Sua graça sobre cada lar. Derrama Seu amor em cada casa, Pai Santo. Visita, Pai, nossa irmã Natália, que está nesse momento, e todos estão felizes por esse momento da chegada do Gael. Tu possa, assim, abençoar, Senhor Deus, com muita saúde, com muita paz. Em nome de Yeshua Mashiach, Pai Santo. Abençoa, Senhor, esta segunda-feira. Nós cremos que aqui é o Teu lugar, Pai Santo. Aqui é o lugar que os seus irmãos separam para Te adorar, para ouvir a Tua palavra. Então, há conosco e fala no nosso íntimo, não o que nós queremos ouvir, mas o que Tu queres falar conosco nesta noite. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu separei aqui para nós uma leitura inicial. Se você puder, abra lá no livro de Romanos, livro aos Romanos, no capítulo 5, versículo 18 e 19. Romanos, capítulo 5, versículo 18 ao 19. Diz assim: portanto, assim como uma só falha resultou em pessoas de todo tipo serem condenadas, assim também um só ato de justificação resulta em pessoas de todo tipo serem declaradas justas para a vida. Versículo 19. Pois assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos serão feitos justos. Aqui, Paulo está falando, né, sobre a justificação através da aliança em Jesus. O homem, ele estava sobre uma dívida. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, o Deus bendito, o Deus eterno, ele procurou, ele mostrou de todas as formas que a sua vontade era fazer com que essa dívida fosse paga. Que dívida é essa? A dívida do pecado, a dívida do distanciamento do homem para com Deus. E o Deus bendito, ele fez de todas as formas, né? Procurou o homem, enviou profetas, enviou juízes, enviou, né, o seu filho unigênito, para que esse pudesse, então, ali se entregar naquele madeiro.
fazendo então que a nossa dívida, a dívida do homem para com Deus, o distanciamento do homem para com Deus, essa dívida fosse paga. Então, aqui Paulo está dizendo que por causa de um homem, por causa da desobediência de um homem, o homem estava distante de Deus. Mas por causa da obediência de um outro homem, a saber, Jesus, a saber, Yeshua, a dívida foi paga. E hoje podemos ter o livre acesso, podemos estar na presença de Deus, como nós estamos agora. Meu irmão, eu quero dizer para você, eu não sei como você veio para a presença de Deus nesta noite, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus, ele está a nos visitar nesta noite. Ele vai passar aqui em São João de Meriti, ele vai passar aí em Cotia, ele vai passar aí em São Bernardo, ele vai passar aí em Camaçari, ele vai passar aí no Rio Grande do Sul, na cidade do Rio Grande, ele vai passar em Porto Velho, ele vai passar no Rio de Janeiro, ele vai passar na sua casa hoje. Basta você abrir o seu coração, abrir a sua mente para o Senhor, depositar a sua confiança no Senhor. E eu tenho certeza, meu irmão, que esta noite vai ser uma noite especial na sua vida, porque você veio, você atendeu ao chamado de Deus para entregar o seu culto ao Senhor, para entregar as suas preocupações, os teus medos, os teus anseios. Você veio à presença do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que toda vez, meus irmãos, que nós nos reunimos num propósito, ligamos algo aqui na terra, há algo também ligado nos altos céus. O Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos abandona, Ele está olhando por nós. Seja bem-vindo, irmão Fabiano, seja bem-vinda, irmã Lau. Então, meus irmãos, eu tenho certeza que esta noite Deus falará de forma poderosa conosco. Mas, meus irmãos, eu gostaria de levantar mais uma voz de oração. Eu gostaria de pedir à irmã Priscila que estivesse orando nesta hora, né? Colocando as nossas vidas diante do Senhor, uma oração de perdão, uma oração de louvor ao Senhor, né? E Priscila, se você puder, coloca também a vida da irmã Natália nas mãos do Senhor e ore pela Tayane. Ela acabou de sair daqui agora. Tayane é a nossa prima aqui, irmãos, em São João, né? Ela também está gravidinha, né? E ela percebeu algo acontecendo, né, com ela, então ela ligou para o médico pediu para que ela fosse para a emergência. Então, eu tenho certeza que o Senhor também está no controle da vida da Tayane, né, e dessa bebezinha que ela está esperando. Por favor, Priscila, faça essa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, no qual o Senhor nos deu a chance, Pai, de fazer o checklist, de recomeçar. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, se porventura, Pai, ainda há alguma instrução que nós não estamos atendendo, Senhor, que é para o nosso próprio bem, para que a gente venha ter uma vida plena, vida com abundância, que foi para isso que Yeshua morreu lá no madeiro, para que hoje nós pudéssemos estar em plenitude contigo, Senhor. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios, de maneiras que venhamos nos tornar filhos agradáveis, filhos dos quais o Senhor tenha prazer em nossas vidas, que a sua luz venha a ser refletida em nossos rostos, não para a nossa glória, Senhor, mas para a tua glória, para que mais pessoas venham chegar ao conhecimento da salvação, de uma restauração genuína, escritural, e começar a viver aquilo que está escrito, e devolver, Senhor, às suas vidas a autoridade da palavra genuína, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se porventura ainda não estamos conseguindo fazer isso, se estamos falhando em algum mandamento, Pai. Nos ajude a melhorar, Senhor. Nos aperfeiçoe, em nome de Yeshua, Pai. Porque muitas vezes nós nos cansamos,
Mas a tua palavra diz em Isaías que o Senhor dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, Pai. E se está escrito, nós cremos. Senhor, também quero colocar nas tuas mãos a Tayane, Senhor. O Senhor vai preparando todos os médicos, Pai, que vão cuidar dela, Pai. Que vão cuidar da Maia, ali no ventre dela, Senhor. Mas nós cremos que não é nada demais, que ela vai ser bem cuidada, que ela voltará para casa. Senhor, em nome de Yeshua, Pai, também colocamos a Natália nas tuas mãos. Também cremos, Pai, que já já estaremos com o Gael aqui em nosso meio, cheio de saúde, Pai, gorduchinho, conforme o Senhor nos mostrou em sonho. Senhor, te agradecemos por esses 2 bebezinhos, por essas mamães, e cremos que o Senhor está fazendo o melhor para cada uma delas, Pai. Senhor, continua nos abençoando nesta noite, com a tua palavra, Senhor, com as intercessões, Pai. E continua nos fortalecendo, Senhor. Continua nos mantendo firmes, Pai, na nossa fé. Porque até o desejo de te adorar, ele vem de ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, em oração, em clamor, Senhor, por nossas famílias, por tudo aquilo que acreditamos. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Priscila. Eu gostaria também de levantar mais uma voz de oração. Quero também saudar aqui o irmão Humberto Pessini, o irmão Wellington, a irmã G, que chegaram, né? Sejam bem-vindos, meus irmãos. Eu gostaria de levantar mais uma voz de oração, irmãos. Hoje à tarde, quando eu estava meditando na palavra, eu creio que o Espírito de Deus me fez lembrar, né, dos irmãos que têm os seus negócios, né? O irmão Wellington, a irmã Graziella, né? Alguns irmãos aqui que trabalham, o irmão Zé Carlos, irmãos que trabalham por conta própria, né? Tem a irmã Graziella, ela tem dois ofícios, né? E eu estava pensando hoje, meditando na palavra do Senhor, e alguns irmãos, né? O Rabino também tem a sua empresa. Eu gostaria de levantar aqui um clamor, meus irmãos, para esses irmãos que têm os seus negócios próprios, e para você que está trabalhando, né? Que o Senhor possa continuar te dando sabedoria, te dando força, para que você possa honrar os seus compromissos. Na porção de sábado, nós falamos muito sobre isso, né? Sobre ser um bom patrão e sobre também ser um bom empregado. Então, a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia nos dá esta direção. A Bíblia fala sobre muitos assuntos, meus irmãos. Basta a gente ler a Bíblia, né? Não como um livro qualquer, mas como um livro mesmo de regra e prática de vida. E aí a Bíblia, a porção desta semana estava falando sobre isso. E hoje, meditando na palavra, como o nosso culto é um culto de oração, eu gostaria de levantar um clamor para esses irmãos que têm, né, os seus negócios, têm as suas empresas, e para aqueles irmãos que têm os seus trabalhos. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, nós estamos mais uma vez reunidos, meu Senhor, unindo as nossas vozes, ó Pai, com os teus filhos, espalhados por este país, Pai amado. Estamos aqui reunidos, ó Pai, digitalmente, Senhor, e fisicamente, para te adorar, para te engrandecer, para te louvar, meu Pai amado. Agora, nesta hora, meu Senhor, nós clamamos, meu Deus, por aqueles irmãos que têm as suas empresas, ó Pai amado, têm os seus negócios, como o irmão Wellington, e a irmã G, o Rabino, Pai amado, a irmã Graziella, o Zé Carlos, Pai querido, Senhor amado, e a todos aqueles irmãos, ó Pai, que estão trabalhando como funcionários em alguma empresa. Deus querido, nós queremos colocar esses irmãos diante de Ti. Senhor, vai sustentando os Teus filhos, vai ajudando os Teus filhos, meu Deus amado. Senhor, aqueles que trabalham no comércio, Senhor, vai abrindo, Senhor, as portas para que eles possam, Senhor, fazer bons negócios, meu Deus amado. Vai tirando todo impedimento, Senhor amado, porque Tu sabes, Senhor, que os Teus filhos que têm empresa, Pai, eles têm, Senhor, que cumprir, ó Deus amado, alguns compromissos, ó Deus, Senhor, com o governo, Pai amado, com os seus funcionários. Então, Deus amado, vai prosperando os negócios dos Teus filhos, vai abrindo as portas, meu Senhor, para que eles possam vender mais, para que eles possam fazer bons negócios. Senhor amado,
para que todos os compromissos que os teus filhos têm, Pai, eles possam cumprir. Senhor, e aqueles que estão empregados, Senhor, a tua palavra nos ensina que devemos honrar os nossos patrões, devemos fazer o nosso trabalho, Senhor, como se fosse para o Senhor. Então, Deus amado, dá sabedoria, ajuda os teus filhos, dá força, dá vigor, meu Deus amado. Não deixa os teus filhos, Senhor amado, serem enganados. Senhor, não deixe os teus filhos, Deus amado, fazer ao Pai o seu serviço de qualquer maneira. E, Senhor amado, para que os teus filhos possam achar graça aos olhos da sua liderança, dos seus chefes, Senhor. Pai amado, aqueles que trabalham nas ruas, ó Deus amado, dá a tua direção, dá a tua proteção. Aqueles que precisam dirigir, ó Deus amado, que os teus anjos estejam com eles. Aqueles que estão nos colégios, ó Pai amado, que eles possam fazer um bom plano de aula, para que eles possam, Senhor, passar, ó Deus amado, de forma perfeita, e que seus alunos venham, ó Deus amado, receber, ó Deus, aquilo que eles planejaram para dar às suas aulas. Senhor, abençoa os teus filhos. Eu te peço, eu lhe imploro, em nome de Yeshua, haja paz, haja, Senhor, shalom do Senhor para os teus filhos, aqueles que têm, Senhor, os seus negócios, as suas empresas, de modo próprio, e para aqueles, ó Pai, que são funcionários. Que os teus filhos sejam bem-sucedidos, é o que eu te peço, Pai querido, em nome de Yeshua. Amém e amém. Passo assim, então, meus irmãos, a palavra ao nosso Roche Josias, pois é ele quem vai trazer a palavra nesta noite. Que o Senhor te use, meu irmão, de forma poderosa, como instrumento nas mãos de Deus, para falar com o povo de Deus nesta noite. Fica à vontade, meu irmão. Amém. Todos me ouvem bem? Perfeitamente. Que responsa, hein? Que responsabilidade, hein? Bom, vamos lá, meus irmãos. Vamos trazer uma breve reflexão aqui no livro de Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Tito 2:11. Eu devo confessar aos irmãos que eu tenho dificuldades em escolher textos. E eu sempre pego algum texto da Paraxá, não tem jeito. Peguei esse texto da Paraxá da semana passada. Estava lendo os textos, perguntando para o Senhor qual texto que o Senhor queria que a gente trouxesse essa reflexão, e senti de trazer uma reflexão nesse texto. Eu estou usando aqui a Bíblia Judaica Completa, vocês podem aí acompanhar na versão de vocês, e assim a gente pode comparar. Tito 2:11. Porque a graça de Deus, que traz libertação ou salvação, apareceu a todos os povos, ou a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos prazeres mundanos, e a viver de maneira controlada ou moderada, justa e piedosa nesta era, enquanto continuamos a esperar pelo bendito cumprimento de nossa esperança infalível, o aparecimento da Shekinah, da glória, da presença de nosso grande Deus, e a aparição de nosso libertador, Yeshua, o Messias. E ele se entregou por nós a fim de nos libertar de toda violação da Torá e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, desejoso de fazer o bem. É isso que você deve ensinar. Encoraje-os, repreenda-os com toda a autoridade. Não permita que ninguém o despreze. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu para Tito essa carta, e vamos focar aqui apenas nesses versículos. E ele começou falando sobre libertação, sobre salvação. E essa libertação, Paulo diz que ela
foi manifesta, ela apareceu a todos os homens, todos os povos, todas as nações. Infelizmente, meus irmãos, nem todos recebem essa graça, essa salvação. Nem todos aceitam, nem todos fazem bom uso dessa oportunidade. Nem todos se rendem. A salvação é para todos, mas nem todos acessam ela. Então, que cada um de nós venha refletir. Será que estamos nos rendendo? Será que estamos acessando essa salvação? Você que está me ouvindo, você que vai me ouvir. Exatamente, olha o que o Rabino comentou. Querem a graça, mas não querem um compromisso com Deus. Uma outra coisa que Paulo falou aqui, né? E Paulo ele foi gradativamente, como se colocando níveis de intimidade com o Senhor através da graça, através da libertação, da salvação. Essa graça ela nos ensina a renunciar à impiedade. Impiedade ela pode ser definida como desprezo às coisas do eterno. Falta de reverência ao eterno. E a gente pode perceber que esse é o primeiro passo de uma pessoa que está se achegando a Deus. Muitas vezes a pessoa ela tem uma aversão, ela tem um desprezo, não gosta de crente, não gosta de nada que parece com crente, não gosta de Bíblia e tem aversão às coisas de Deus. E quando essa pessoa ela é alcançada pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a primeira coisa que ela pode manifestar é não ter mais essa impiedade, esse desprezo. E as coisas de Deus podem começar a parecer não tão ignorantes, não tão desprezíveis. Uma outra coisa que Paulo fala aqui é que a graça nos ensina a renunciar aos prazeres mundanos. Uma pessoa que está sendo salva verdadeiramente, um outro sintoma bom dela é que ela começa a renunciar aos prazeres mundanos. Bebedeiras, drogas, sexo antes do casamento. Não se fala mais sobre isso. Mas é necessário que venhamos falar. Parece que nem é mais pecado, né? Sexo antes do casamento é pecado, meus irmãos. Fornicação. Adultério, pornografia. Esses e mais muitos outros prazeres mundanos devem ser renunciados por alguém que está sendo salvo. E eu quero que você reflita, você que está me ouvindo, todos nós, inclusive eu, teste a sua salvação. Eu acabei de falar sobre a impiedade, a falta de reverência, o desprezo pelas coisas do eterno. Você provavelmente tenha passado nesse teste. Agora vamos para mais um, os prazeres mundanos, que foi o que eu acabei de dizer. Será que você tem passado no teste dos prazeres mundanos? E Paulo continua. Também Paulo diz que a graça de Deus nos ensina a renunciar, a viver de maneira controlada, de maneira moderada. Meus irmãos, uma pessoa que está sendo transformada pela palavra de Deus, ela vai ter moderação no falar, moderação no vestir. Como estamos numa era virtual, moderação nas postagens, moderação no que você vê, no conteúdo que você consome na internet, moderação nas amizades. Até as suas amizades inevitavelmente irão mudar.
Você não vai mais querer andar com as pessoas que você eventualmente andava antes e te aproximavam de prazeres mundanos. Às vezes você vai... Domínio próprio, fruto do Espírito, muito bom, Priscila, obrigado. Às vezes você pode pensar assim, mas Deus só quer o coração, Josias, não tem problema usar um vestidinho curto, um decote, mostrar a barriga. Se olhe no espelho e pergunte para o Eterno se você está tendo moderação no vestir. Se você está sendo realmente salva. Josias, eu não consigo me controlar, Josias, eu assisto pornografia. Esse é um pecado que não precisa nem ficar explicando muito. Olhe para si mesmo, se analise, converse com o Eterno, peça misericórdia. E agora vamos para mais um nível. Paulo fala sobre viver uma vida justa e piedosa nesta era. E eu gostaria que os irmãos refletissem qual é o padrão de justiça de Paulo. Paulo, que era um benjamita, um israelita. O que era justo, o que era justiça para Paulo? Era a Torá, meus irmãos. Era a Torá. É a Torá. Onde nós podemos encontrar o padrão de justiça de Deus? Na Torá. E é isso que nós aprendemos na Shinolã semanalmente. E qual o melhor exemplo de vida piedosa? Yeshua, Hamashiach. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É até engraçado, antes de vir para a restauração, quando eu tinha um bloqueio com a lei de Deus, eu dava uma volta nessa passagem, sabe? Eu falava assim, Paulo falou para ser imitador de Cristo, mas não é em tudo, porque Jesus era judeu e eu não tenho que guardar a lei, eu não tenho que guardar sábado, né? Então, veja como quando nós olhamos para a lei de Deus com outros olhos, quando nós olhamos para a lei de Deus como aplicável à nossa vida, as coisas, se encaixam perfeitamente, perfeitamente. Se você analisa Paulo, se você lê as cartas de Paulo com uma ótica romana, com uma ótica que tem aversão à lei de Deus, as coisas não se encaixam, meus irmãos, não se encaixam. E uma coisa que eu gostaria de frisar aqui também, não é só... Oi, estão todos me ouvindo? O José Carlos falou que parece que está com problema. Tem mais alguém? Aqui tá ok. Tá. Então talvez seja a internet do José Carlos. Então, meus irmãos, e uma coisa que eu gostaria de frisar também, que nós não podemos focar apenas nas questões externas. Sobreviver uma vida justa, piedosa, moderada, controlada. Porque isso, até as pessoas que não têm fé fazem. Você vai encontrar hoje na internet pessoas fazendo jejum de dopamina. Pessoas que, com esse jejum de dopamina, elas ficam um tempo sem usar internet, sabe? Procuram viver uma vida ali de moderação na alimentação, que é algo que nós pregamos. Existem pessoas na internet, inclusive, fazendo jejum de pornografia. Pessoas que fazem jejum de pornografia sem um cunho religioso, até ateus. E tem até um nome, é uma campanha que alguns influencers, alguns youtubers estão aderindo,
não é só sobre se controlar, mas olha só o que Paulo diz. E Paulo fala sobre todas essas coisas, a impiedade, os prazeres humanos, uma vida justa e piedosa, enquanto continuamos a esperar, enquanto esperamos. Não é só sobre as questões externas, mas é fazer todas essas coisas que o Eterno nos manda, mas enquanto esperamos. Enquanto esperamos o quê? O aparecimento da glória de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o escritor de Hebreus, ele diz que Yeshua é a manifestação da glória de Deus. O Eterno, ele é espírito, ele é invisível, ele é incorpóreo. Zé Carlos já está nos ouvindo bem. E é através de Yeshua que ele vai manifestar a sua glória. Então, não adianta, meus irmãos, só obras. Temos que ter uma fé infalível, uma esperança infalível. Assim como quase um lema da nossa congregação, bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Yeshua. Não é só obras, não é só questões externas, não é só sobre se controlar, mas ter uma fé perfeita. E Paulo continua, e ele diz o seguinte, olha só, essa questão é muito importante a gente frisar bem. No versículo 14, ele se entregou por nós a fim de nos libertar, aqui na Bíblia Judaica Completa, de nos libertar de toda violação da Torá e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Nossa, Jesus, como está diferente na sua versão? Pois é, meus irmãos. Aqui, a palavra que está no original é anomia, aonde foi traduzido violação da Torá, é anomia. Provavelmente na sua Bíblia vai estar iniquidade. Alguém com uma Bíblia diferente de iniquidade, quiser compartilhar, também para não ficar falando sozinho. Pelo jeito, todo mundo está com a tradução em iniquidade, correto? Bruno, a sua está em iniquidade? Sim, meu Rocha, liquidade. Iniquidade. Pois é, meus irmãos, tem uma frase assim, às vezes o tradutor é um traidor. E nesse caso, meus irmãos, e esse caso não é em todas as línguas, viu? No inglês, a palavra usada aqui, na maioria das traduções em inglês, ela traz o prefixo lei no inglês, que é law. E no português, essa palavra iniquidade, ela acaba tirando o sentido da palavra. A palavra anomia, ela se você fosse definir da maneira mais simples a palavra anomia, que é o que está no original grego aqui, é contra a lei. Ou seja, Yeshua vem nos libertar, a Bíblia acabou de colocar, de todas as nossas práticas que são contra a lei de Deus. Violação da Torá. E em outra passagem, João também diz, e ele define o pecado. O que é o pecado? O pecado é a violação da lei, violação da Torá, violação dos ensinos, dos estatutos, dos regulamentos do Eterno. Então, nós temos que ter isso bem fixo na nossa mente, meus irmãos, bem fixo. Nós passamos por denominações religiosas que nos ensinaram sofismas, nos ensinaram filosofias que vão contra a lei do Eterno.
E chegou o tempo de restaurarmos, fazermos uma restauração genuína. Muito se fala da igreja primitiva, muito se fala da semente da nossa fé, dos mártires. Mas temos que voltar, restaurar, fazer uma techuvá. Techuvá significa retorno. Uma techuvá às raízes da nossa fé. Naquilo que os apóstolos acreditavam. Porque eles escreveram sobre isso. É o que nós estamos lendo. Naquilo que Yeshua acreditava. Naquilo que os profetas, Moisés acreditavam. E uma coisa também que eu quero frisar, meus irmãos, que nós não devemos confiar nessa libertação de uma maneira humana, confiar na nossa própria diligência, na nossa própria, como eu posso dizer, no nosso próprio braço para se livrar da violação da lei de Deus, mas confiar que essa é uma obra conjunta entre você e o Eterno. Para que você não se glorie, para que você não se sinta o máximo, para que você não se sinta como o pessoal diz por aí, o santarrão, o santão, né? Essa é uma obra conjunta, então peça a misericórdia de Deus, peça a ajuda dele. E para encerrar, agora, esse último versículo, ele é direcionado aos líderes. Olha o que Paulo frisa para Tito. Ele diz o seguinte: e é isso que você deve ensinar. Encoraje-os. Essa é a conclusão, né, desse trecho. Encoraje-os e repreenda-os com toda a autoridade. Não permita que ninguém o despreze. E quando eu digo que essa palavra é para os líderes, eu não estou falando apenas do Bruno, do Hélio, do Rabino, mas para você que é pai, para você que é mãe, para você que é vô, que é vó, tio, para você que recebeu uma autoridade sobre alguém. Exerça a sua autoridade. Essa autoridade te foi dada pelo Eterno. Você que é mãe, você que é pai. Nós citamos aqui diversas características de uma pessoa que está sendo salva. Ela tem que se afastar de prazeres mundanos, ela tem que se afastar da impiedade, ela tem que perder esse desprezo pelas coisas do Eterno, ela tem que viver uma vida justa. O Bruno ele falou agora há pouco sobre a justiça no trabalho, sobre você trabalhar bem, mesmo quando o seu patrão não está vendo, para você trabalhar como você trabalhasse para o Senhor. Ah, Josias, mas não me dão valor no meu trabalho. Meu amigo, minha amiga, você no final do mês recebe valor ou você recebe salário? Você está trabalhando para ser pago no final do mês. E se você está sendo pago, o justo é que você trabalhe e seja produtivo. Se você está infeliz no seu trabalho, se você não se sente valorizado, continue trabalhando de maneira correta e procure um lugar que você sinta que vai te valorizar mais. Meus irmãos, eu exerço uma posição de liderança no meu trabalho e eu passo poucas e boas. Existem funcionários que me dão muito trabalho mesmo, não cumprem horário, e a minha situação é tão complicada que existem funcionários que trabalham para mim, mas eles não estão abaixo de mim, e eu não tenho autoridade para chamar a atenção deles, para talvez dar uma advertência, ou seja lá o que for. Então, meus irmãos, vocês que têm autoridade, que são pais, que são mestres,
que são líderes, que são mães, que são avós e avós, salvem seus filhos, salvem seus netos. Se vocês não estão observando nas pessoas que vocês lideram essas características, exerça a autoridade que o Senhor te deu. O Senhor te estabeleceu como um líder, como uma líder, não foi à toa. O Senhor te confiou pessoas, não foi à toa. Então, que nós venhamos ter esse senso de autoridade. Provérbios 13:24 diz o seguinte: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o disciplina. Existem muitos pais que colocam a culpa do mau comportamento na fase. Ai, ele só tem 4 anos. Ele só tem 2 anos. É só um bebê, é só uma criança. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que desde cedo devemos disciplinar os nossos filhos. E por que não também os filhos na fé? Então, que nós venhamos entender o nosso papel de líderes. Não apenas líderes espirituais, mas líderes no lar. Líderes familiares. E também espirituais. E para encerrar, meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui Salmo 130, versículos 7 e 8. Salmo 130, versículos 7 e 8. Israel, ponha sua esperança em Adonai, porque a graça é encontrada em Adonai. E com ele está a redenção sem limites. Ele redimirá Israel de todos os seus maus procedimentos. Então vamos colocar, meus irmãos, a nossa esperança no Senhor, que nós seremos redimidos dos nossos maus caminhos. Amém? Amém, Rocha Josias, muito obrigado por esta palavra poderosa. Deixa eu só voltar aqui para poder enxergar a todos. Ok. Muito obrigado, meu amigo, por essa palavra poderosa. Muito obrigado por dedicar o seu tempo aqui a nós, né? Participar conosco é uma maravilha. Como eu disse, né, irmãos, e venho dizendo, este culto, né, este momento, esta live, ela não é minha, não é da irmã Priscila. Esta live é uma live da congregação Xemolã. E como o Rocha Josias falou aqui, né, nós estamos vindo, né, aprendendo toda semana. E a Bíblia nos garante, né, eu não vou pregar aqui, porque o Rocha Josias foi muito sábio nas suas palavras, mas a Bíblia fala nos Salmos, capítulo 1, né, bem-aventurado, mais que feliz é o homem que medita nesta palavra. Você ouviu esta palavra? Não fique só ouvinte desta palavra, não coloque ela em prática. Como o Rocha Josias falou, você é um líder. Você não é o líder espiritual da congregação, mas você é o líder dentro da sua casa. Você é pai, você é mãe, você é vó, você é avô. Então, coloque em prática o seu chamado de liderança dentro da sua casa. E eu tenho certeza, meu irmão, que muita coisa maravilhosa vai acontecer no seu lar. Eu passo a palavra agora para o nosso Rabino. Por favor, Rabino. Um momento só, que hoje está difícil a coisa aqui. Estamos te ouvindo, meu amigo. Se o amigo não... Estamos te ouvindo. O importante, meus irmãos, é nós termos uma convicção. Deus está no comando. Nós estamos passando dias, né, angustiantes, preocupantes, mas essas preocupações são legítimas.
Mas como disse o Bruno, né, sempre, Deus não perde o controle de nada. Por isso, vamos focar na nossa missão, vamos focar no nosso propósito, que é levar uma restauração escritural, né, para que as pessoas realmente tenham uma vida de conformidade com a palavra. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, cumprimos a sua palavra, as demais coisas são acrescentadas. Então, isso é importante. Nós temos essa convicção. Nós não podemos mudar nada, mas Deus pode transformar tudo. Por isso, vamos continuar em oração, né? Inclusive, eu sugiro que o Rocha Bruno peça para que alguém no grupo, uma irmã, se possível, possa orar para este momento, pela irmã Natália, pelo Rocha Hélio, né? Para que Deus esteja ali neste momento, que é um momento realmente angustiante, um momento de apreensão, mas nós temos certeza que Deus está trazendo mais um bebê, né, para a família Chemolan. Deus tem nos agraciado com crianças, né? Que Deus abençoe mais essa criança. Então, eu passo a palavra ao Rocha Bruno. Perfeitamente, Rabino. Eu, então, aproveitando esse pedido do nosso Rabino, né, eu gostaria de pedir à irmã Rosângela, que, por favor, faça essa oração e também ore, irmã Rosângela, para os irmãos, né, que estão atravessando um momento aí de enfermidade, né, dores nos ossos, problemas psicológicos, dores na coluna, né, para que os irmãos que estão passando por essas dificuldades possam também ser alcançados pelo toque do Senhor. Irmã Rosângela, por favor. Amém. Adonai Tsevaos, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro e o nosso refúgio não está em cavalos, nem no Egito, nem na força dos cavaleiros, mas está em ti, Senhor. Nós não temos a quem recorrer a não ser a ti, nosso Criador, nosso Senhor, aquele que enviou Yeshua para a nossa salvação. Colocamos nesse momento todos aqueles com enfermidades, com necessidades físicas, emocionais e espirituais. Nessa noite sejam alcançados por ti, pelo sacrifício de Yeshua naquele madeiro que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Nós tomamos posse e nos apropriamos dessa promessa para o teu povo, Senhor, para que nesse arraial, Senhor, não entre nenhuma praga e nenhuma peste, nenhuma maldição. Que possamos, Senhor, estarmos limpos diante da tua presença, Senhor, para que as tuas promessas e os teus livramentos também nos alcancem, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Também clamamos, Senhor, pela irmã Natália, pelo Rocha Hélio, Senhor. Dá ordem aos teus anjos a respeito deles, como diz a tua palavra. Dá, Senhor, ânimo e força, Senhor, sabedoria ao Rocha Hélio nesse momento. Traz o teu vigor e a tua força física sobre a irmã Natália, Senhor. Pai, tu fizeste o corpo da mulher ajustado e perfeito para esse momento. Tu tens um propósito na vida do Gael e tens todos os dias da vida dele escritas na palma da tua mão. Nós clamamos agora que as mãos do médico que vai receber o Gael sejam as tuas mãos. Que ele receba o sopro do Ruach HaKodesh e que receba também, no momento do seu nascimento, todas as tuas promessas. Ajuda, Senhor, a tua filha, a tua serva, Senhor. Dá força a ela, Pai. Que os teus anjos, Senhor, fortalecidos estejam ali com ela nesse momento. E que ela possa ter uma hora em Shalom, que ela possa testemunhar a tua ação, Senhor, e ter uma boa recuperação. Entregamos a ti, Senhor, porque são teus filhos também, Senhor, e tu, melhor do que cada um de nós, cuida bem dos teus, Senhor. Nossa confiança está em ti. Obrigada, Senhor, pelas ministrações, obrigada pelo despertar para a santidade, obrigada, Senhor, pela tua palavra viva, pelo despertar para o preparar para os últimos tempos, Senhor, nós te louvamos,
porque a tua palavra nunca volta vazia. Que seja feita a tua vontade nas nossas vidas e a tua shalom esteja na casa de cada um dos nossos irmãos. Possas derramar de unção dobrada sobre a vida dessa liderança e dessa congregação, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Muito obrigado, irmã Rosângela. Irmãos, nós já estamos chegando já ao final, né, deste culto, desta reunião. Eu tenho certeza que o Senhor falou profundamente aos nossos corações, né? Eu recebi muito nesta noite da parte do Senhor. Então, eu gostaria de abrir aqui um espaço, nós ainda temos alguns tempinhos, alguns minutinhos, né? Para você que gostaria de trazer um testemunho da parte do Senhor, né? Nós não podemos perder essa prática, nós não podemos perder, né, este bom hábito de testemunhar dos feitos do Senhor na nossa vida. Olha, talvez você tenha algo aí para testemunhar e falar assim, mas isso aqui que eu tenho para falar é algo tão bobo, é algo tão... Não, irmãos, não é. Nada na presença do Senhor é bobo ou é insignificante. Às vezes aquilo que você pensa assim, é bobo, talvez alguém na congregação, né, alguém aqui na live, nós somos uma congregação digital, que está precisando de algo, né, ouvir mais, né, do que já foi falado aqui, uma palavra poderosa, mas às vezes o seu testemunho, meu irmão, pode ajudar um outro irmão, né? Então, nós já ouvimos tantos testemunhos aqui poderosos, né, do agir de Deus na vida dos irmãos, que edificaram muito a minha vida, e eu tenho certeza que tem edificado a sua vida também. Então, se você tem um testemunho e gostaria de dividir conosco, por favor, testemunhar é fortalecer a fé. Eu acho que tem gente aí para testemunhar, então eu vou abrir esse espaço. Tá bom, irmão? Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio organizado, não fala todo mundo ao mesmo tempo não, senão ninguém vai entender nada, viu? Eu vou abrir o espaço aí, por favor, testemunhe para nós. Shalom, irmãos. Eu quero testemunhar que... o Rocha Josias levantou a mão, eu ia dar oportunidade para outro, aí demorou. Mas eu quero testemunhar que, para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor, ele não une pessoas, ele verdadeiramente ele une propósitos. Amanhã, né, como nós contamos a partir do pôr do sol, então praticamente hoje, Rocha, Bruno e eu estamos completando 15 anos de casados. E sendo coroada aí com uma bênção, né? Provavelmente Gael vai chegar nesse dia também, né? E isso significa muito. Presente para todos nós, para nossa congregação, para nossa comunidade. Então é um testemunho que nós temos que agradecer ao Senhor, né? Significa vida, significa renovo, significa um novo ciclo, que o Senhor venha nos abençoar mais e mais em nome de Yeshua. Bom, já que o pessoal não está se manifestando aí, eu vou contar uma bênção. É pequenininha, mas eu vou contar. Meus irmãos, hoje lá no trabalho eu achei mais 2 bobinas. Aqueles carretel que coloca cabo, mas aquelas bem grandonas mesmo. Cheguei em casa com as bobinas todas empoeiradas. Aí a Carol falou, mas meu bem, você tá virando acumulador. E aí eu falei pra Carol, meu bem, são 2 mesinhas para as nossas crianças. E a gente vai dar um talento aqui nelas e vai virar mesinhas para as crianças. Então, conseguimos mais 2 mesas improvisadas, mas conseguimos. A Carol quer falar também. E para complementar essa bênção, nós temos um amigo, né, que ele mexe com a... Shalom, né, os irmãos, boa noite. Nem falei. Tem um amigo nosso, né, que ele trabalha com marketing, com essa parte de mídia, né, digital, tudo. E, inclusive, ele ajudou na montagem do site, da congregação e tudo mais, né. E você quer contar, amor? Você quer contar? Pode ser. Tá bom. Eu conto e você complementa, se me faltar algo. Meus irmãos, esse amigo nosso, ele mandou um áudio para mim uns dias atrás,
Ele falou, ô, Josias, eu tive um sonho, eu sonhei que você estava fazendo a sua escolinha numa chácara no final da sua rua. E eu já sou meio sonhador, sabe? E aí, se falar essas coisas para mim, eu já fico já daquele jeito. E tem uma chácara no final da rua aqui, né? E eu já falei, olha só, meu, eu vou comprar uma chácara. E ele falou, meu, tô com umas ideias, tal, sobre como você conseguir captação de recursos, leis de incentivo. Eu vou passar aí na sua casa para a gente conversar. Foi mais ou menos um mês atrás, e ontem ele veio aqui em casa. Amém. Vai nascer a Xinolã São Bernardo, amém. E ontem ele veio aqui em casa e deu diversas ideias. E vamos começar a estudar para colocar em prática. E quem sabe a gente vai dar uma bela deslanchada aí com a nossa escolinha bíblica. E acho que é isso, né, meu bem? Tem algo mais que ficou faltando? Não, era isso mesmo que eu iria falar, que o Senhor usa as pessoas às vezes de fora para nos abençoar de alguma forma, né? Era um serviço que ele cobraria, assim, mesmo de dar essas instruções do passo a passo, né? Do que a gente precisa fazer para conseguir recurso. E ele veio e deu todo, assim, um apoio e vai nos ajudar nessa parte. Então, a gente quer, inclusive, pedir a oração dos irmãos, porque, assim, é um projeto, tem a parte religiosa e a parte, né, de fé, mas a gente tem planos também de ajudar na assistência mesmo a algumas famílias, né, daqui. Então, que o Eterno nos ajude, nos direcione. A gente tem visto que o Eterno vai dando assim, vai guiando, pega pela mão e vai levando, e as coisas vão acontecendo, mas a gente precisa muito da oração dos irmãos, principalmente pela questão espiritual, né? Quando a gente começou, teve alguns ataques espirituais e algumas coisas, mas a gente sabe que o Eterno, ele tem um propósito, né, nisso. Então, que os irmãos estejam orando por nós e principalmente pelas crianças. Amém? Amém. Excelentes notícias, testemunhos poderosos. Há mais alguém, irmão? Gostaria de testemunhar, por favor. A oportunidade é essa. Vamos falar das coisas de Deus. Deus está agindo no nosso meio. Estes nossos encontros aqui às segundas-feiras, as irmãs se reunindo às quintas-feiras, os irmãos se reunindo às sextas, aos sábados, não tem sido em vão. Os irmãos estão buscando, né, como o Rocha Josias falou, aprender mais das coisas do Senhor. Isso não é em vão. Como a irmã Carol falou, às vezes a gente não sabe como começar, mas a gente começa. E aí o Senhor vai guiando, o Senhor vai mostrando qual é o caminho. Então, meus irmãos, é maravilhoso servir a este Deus. Então, há mais alguém que gostaria de trazer mais algum testemunho? Não há? Então, tá bom. Então, nós vamos orar, irmãos. Faltam 2 minutinhos para as 9. Eu estou muito feliz, recebi muito da parte de Deus nesta noite. Estar com os irmãos, né, nos traz muita alegria. Então, meus irmãos, não desanime na sua caminhada, esteja firme, né? Se precisar desabafar, precisar conversar, pode nos procurar, nos mande mensagem, né? Nos chame no WhatsApp. Os irmãos têm essa liberdade. Se eu não souber ajudar, a irmã Priscila com certeza vai saber, e se a irmã Priscila não souber, tem o Rocha Josias, tem a irmã Carol, tem o Rabino Laércio, né? Vamos dar só um alívio para o Rochier, porque o Gael está chegando. Mas quando o Gael estiver já mais desenvolvido, né? A gente põe ele aqui na batalha conosco novamente. Então, meus irmãos, muito obrigado pela sua presença. Vamos continuar orando uns pelos outros, não vamos deixar de orar. O relógio de oração, né? O amigo secreto de oração deu uma paradinha, mas não deixe de orar uns pelos outros, né? Você levantou ali, você lembrou de um irmão, ore por ele, ore pela congregação, ore pelo rabino, ore pelo ministério Xemolã, os líderes da Xemolã, os roxins da Xemolã. Nós carecemos muito da ajuda dos irmãos em oração.
viu? Então, eu gostaria de pedir, neste momento, ao meu amigo Eliton. Eliton, por favor, faça essa oração finalizando este nosso encontro, este nosso culto, meu irmão. Jeová Deus, meu Pai, te agradecemos, meu Pai, por mais esse dia de vida, por mais essa reunião, essas palavras que é do Rocha Josias, foi muito tocante, foi muito que valia para o nosso dia a dia. E te agradecer, meu Pai, também pela vida, pelo alimento, pela casa, pelo trabalho, pelo esforço dos irmãos de estar reunidos, pela saúde, que o Senhor possa vir estar nos ajudando, sempre com saúde, pois a saúde nos mantém firmes na fé. E te pedimos, meu Pai, que possamos agradecer sempre, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Eu gostaria de fazer aqui, irmãos, um agradecimento. Aproveitar que estamos aqui reunidos como congregação. Eu quero agradecer a irmã G. Irmã G, muito obrigado por esses PDFs que a irmã tem nos enviado, viu? A respeito da porção, ó. Eu estou aproveitando bastante, viu? Muito obrigado, irmã G. Parabéns pela iniciativa, viu? Muito obrigado mesmo. Josias, quer falar algo, meu irmão? Hoje, o próximo passo é fazer um breve comentário debaixo de cada texto. Não é verdade, Rocha Bruno? Pronto. Aí daqui a pouco começa uma célula no sul, um pequeno grupo de restauração, e já temos o Xeolã Rio Grande. Não é verdade? Mas a parte do comentário... Eu posso tentar, vamos ver. Aí, ó, pronto. Põe você e o Elito junto, faz o comentário junto, ó. Ó, a Rosângela levantou a mão. Então, eu quero dizer uma coisa. Irmã G, é para irmã. Alguns dias atrás eu sonhei com a senhora. E naquele dia naquele sonho tinha mais pessoas, mas era chamado você a tomar um posicionamento de liderança. Então eu acredito que esse assunto é bem propício, já que estamos em congregação, né? Que o Eterno te abençoe. Vai nessa tua força, irmã. Amém. Exatamente, irmã Rosângela. A irmã disse tudo e eu faço as palavras do Rocha Josias. Sim, Zé Carlos, por favor. Receba, irmã G. Entrou algo aqui, Zé, eu achei que você queria falar algo, meu irmão. Eu faço das palavras do Rocha Josias e da irmã Rosângela, né? E pela fé eu já vejo aí um PGR aí na cidade do Rio Grande, viu? Pelos olhos da fé eu já vejo. Amém, meus irmãos? Então, estamos encerrando aqui o nosso culto. Muito obrigado pela sua presença. Estenda as mãos, né? Estenda as suas mãos. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê shalom, paz, portas abertas, pão na tua mesa, segurança e todas as bênçãos que venham dos altos céus, sejam sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre os seus familiares. Não somente hoje, mas para todos sempre. Shalom, Shavuotov, meus irmãos, uma ótima semana para todos vocês. Shalom para vocês. Shalom. Boa semana. Shalom para